Bom, o tema que nós estamos desenvolvendo é sobre ansiedade, baseado na psicologia espírita de Joana de Ângeles. Como nós sabemos, a doutrina espírita, ela tem por finalidade complementar os estudos advindos de ciências, advindos de filosofia, porque ela consegue absorver todas as religiões dentro do seu sentido maior. Para nós, não importa a religião que a pessoa tenha ou professa. O importante é nós recebermos todos com o coração aberto, para que, de alguma forma, possamos levar a todos esses irmãos um pouco de entendimento, um pouco de esclarecimento a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa existência, a respeito das nossas doenças, das nossas fraquezas, a respeito do porquê nascemos e porquê desencarnamos. Dentre outras coisas, o objetivo da doutrina espírita é exatamente consolar através da verdade, através dos conhecimentos. Cada um de nós pode professar a religião que quiser, esteja onde estiver, desde que seu pensamento esteja voltado a Deus, com certeza ele estará no bom lugar. Talvez a diferença um pouco em relação às casas espíritas, em particular o NAI, que é o Núcleo de Atividade Espírita lá de Maria, onde nós nos encontramos, é que nós preocupamos também em levar as pessoas que aqui chegam um pouco de conhecimento a respeito de situações dos quais, muitas vezes, nós nos deparamos no nosso dia a dia e não sabemos como enfrentá-lo. Atualmente, ou melhor, nos nossos estudos atuais, nós estamos desenvolvendo temas sobre ansiedade. Mas já trabalhamos sobre ciúmes, sobre medo, já trabalhamos sobre sentimento de culpa, né? Que são coisas que aparentemente banais, mas têm um grande reflexo sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Hoje, mais do que nunca, a ciência, ela vem demonstrar a necessidade de nós termos conhecimentos para que possamos dar conta em relação ao que nós sentimos, o que nós pensamos, para que a gente possa fazer um planejamento da nossa existência, onde o entendimento, a compreensão, vai fazer com que nós busquemos um horizonte melhor, mais aberto, mais verdadeiro, com menos sofrimento. Porque muitos acreditam que nós estamos aqui para sofrer, para termos enfermidades. E não é a verdade. Nós estamos aqui para trabalharmos, para sermos úteis, para buscarmos um posicionamento em relação a nós, em relação às pessoas que estão conosco, buscando sempre o equilíbrio, a felicidade, o amor. Através de práticas simples, aparentemente. Quando nós conduzimos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, as causas boas, as causas úteis.
onde nós temos que aprender a desfazer, ao longo da nossa existência, sentimentos que nos marcam, que nos fazem sofrer. A exemplo do ódio, da raiva, da angústia, dos ciúmes, e uma infinidade de mazelas que traz para nós uma condição muito ruim, porque até então acreditava-se que estes sentimentos, quando nós nutríamos esses sentimentos, a sua eliminação era em função de conquistarmos o céu, para que nós não fôssemos para o inferno. E hoje a ciência vem nos dizer que esses sentimentos que abrigamos conosco, a exemplo do que nós falamos aqui da raiva, sentimento de culpa, remorso, rancor e tantas outras mais, elas afetam diretamente o nosso físico, nos trazendo doenças que é denominado de doenças de naturezas psicossomáticas. Por quê? São doenças que se originam no nosso pensamento e que acaba repercutindo no nosso corpo físico. Ou seja, segundo o estudo, segundo o entendimento, nós temos como hoje conduzir a nossa existência. Ter um planejamento sadio e saudável para a nossa existência, mediante comportamentos que vai nos fazer pessoas melhores. E dentre esses temas, nós temos aqui a ansiedade. Quem de nós não sentiu ou não sente ansiedade? Nós não vemos a ansiedade, mas somos capazes de sentir ansiedade. E a ansiedade, segundo a neurociência, segundo os estudos de natureza psicológica, ela, como tantas outras, traz para nós um grande malefício, não só para o nosso comportamento, o nosso dia a dia, como também para o nosso corpo físico, como nós vamos ver. Acreditava-se que a ansiedade era uma coisa comum, natural em todas as pessoas. Comum sim, mas natural não. Não é natural porque tudo aquilo que dá a nós condições de enfermidade não pode ser considerada como uma coisa normal. Já que a ansiedade, o tema que nós estamos tratando, não pode ser considerada como uma coisa normal, ela tem que, de alguma forma, ser eliminada de nós. Só que não é tão fácil assim, no passe de mágica, imaginarmos que nós conseguimos eliminar a ansiedade. Se assim fosse, a ansiedade já teria sido extinta no nosso meio há muito tempo. E, contudo, mais do que nunca ela está presente, e digo mais, a cada dia ela vem com mais intensidade para o nosso convívio. E aí vem a pergunta: o que será que está causando essa ansiedade em nós? E nós já vimos que vários fatores é a causa da ansiedade, né? E essas causas vão ter que ser, aos poucos, estudadas, pesquisadas e eliminadas, dentro do possível,
E aquelas situações dos quais nós não podemos extirpar, nós temos que aprender a administrar. Porque uma vez nós tendo essa condição de dominar em parte a ansiedade, nós vamos trazer para nós um refresco. Vamos trazer para nós um certo equilíbrio fundamental, necessário, não só ao nosso psiquismo, como também, como já disse, para o nosso corpo físico. Bem, feito essas considerações iniciais, o último slide que nós paramos na semana passada foi esse. Quando uma boa educação não ocorre, há uma possibilidade da criança atravessar períodos difíceis de fácil sofrimento em específico, que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre e flutuante. Como nós sempre fazemos, nós procuramos trabalhar desde o início, desde a fase de criança. O objetivo é, além de possibilitar a nós adultos, começarmos a ter atenção em relação às crianças, para que também possamos retroceder em nossa existência e verificarmos se em algum momento nós também passamos por isso, quando nós éramos crianças, né? Então, essa condição faz com que essa reflexão se faça, para que a gente possa trabalhar isso com mais calma, com mais cautela, né? Aqui, segundo a própria psicologia, essa ansiedade livre e flutuante é proveniente, e algumas vezes, da ausência da mãe, e não diz exatamente o porquê dessa ausência da mãe. Se é fruto da necessidade do trabalho, e essa ausência se prolonga por um tempo maior, ou qualquer outra situação que faz com que a criança se sinta menos protegida. Por isso, a necessidade da mãe junto aos filhos. Quando eu falo da mãe, também fazemos referência aos pais. Só que, normalmente, dentro de uma determinada idade, as mães estão mais presentes junto aos filhos menores, né? Nós sabemos que hoje, em função da nossa imposição social, em função da nossa condição evolutiva, as mães dificilmente vão estar em casa, principalmente quando as crianças ainda estão numa idade menor, até os 7 anos, para cuidar delas. É raro hoje nós temos isso, né? Então, qual seria a ideia? É fazer com que a mãe, o tempo que tenha junto da criança, que o pai também, procure cultivar, incentivar nessa criança todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu apoio, para que a criança se sinta amparada e protegida. Porque a criança tem uma necessidade enorme de sentir-se amparada, de sentir-se protegida. E ela encontra isso nos pais, né? Para que, já no início, ela não comece a cultivar essa ansiedade, que quando na fase adulta, nós sabemos o quanto é prejudicial para todos nós. Algumas dessas ansiedades têm as suas raízes profundas na necessidade de reparação de afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais.
Quando nós trabalhamos a psicologia espírita, e ela é tida como complemento da psicologia acadêmica, ela é complemento da parapsicologia, da psicologia transpessoal, da psiquiatria. Por que complemento? É porque ela apenas vem trabalhar naquelas lacunas, na obscuridade em que a psicologia comum, tradicional, acadêmica, ainda não trabalha por questões éticas, por questões de receio, cabendo, neste caso, a psicologia espírita trabalhar. É o caso que nós estamos vendo aqui, quando estas situações têm a sua existência em outras existências. Porque dentro do contexto hoje, a não ser que esse profissional da saúde detenha um conhecimento espírita e, dentro dessa linha da psicologia, ele encare com naturalidade como deve ser, ele terá condições de trabalhar isso com seus pacientes. Mas ainda assim é muito difícil. Por quê? Culturalmente e por questões ético-meio profissional, eles vão ter uma dificuldade muito grande de trabalhar com o seu paciente e dizer a ele: olha, parte dessa sua ansiedade é proveniente de vidas passadas. Né? Mas como a doutrina espírita, especificamente dentro do seu campo da ciência, da psicologia, nós temos que trabalhar isso. Nós temos que esclarecer esses pontos, para que neste conjunto a gente consiga, através de um diagnóstico de uma anamnese, levantar as questões que estão trazendo esta ansiedade para o indivíduo, para a pessoa. A vinculação com os pais produz segurança, a separação propicia angústia. Quantas vezes a criança, quando vai à escola pela primeira vez, tem uma dificuldade enorme de separar-se do pai ou da mãe e permanecer na escola, porque ela entende, naquele momento, que essa ruptura pode ser definitiva. Ela não tem ainda maturidade para entender, compreender que ela está indo para uma escola para ficar ali algumas horas tão somente e retornar ao lar. Então todo esse trabalho tem que ser feito com muito carinho, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muito amor, para não trazer a essas crianças o início dessa ansiedade, dessa insegurança. Né? São coisas que até então nós não ligávamos. Achávamos que era besteira, que a criança vai chorar ali um pouquinho, mas vai passar e não vai trazer nenhuma consequência maior além disso. Hoje, vários estudos dessa natureza já sabem perfeitamente que em muitas crianças esses impactos permanecem nas crianças. Bom, gente, como se trata de estudo, a gente sempre traz à vontade para questionar, para perguntar, para trocarmos ideias. Não é isso, Valério? Não é isso, Bruno. Eu estou esperando o Bruno começar. Ah, então vamos lá. Fala sempre. Eu falo muito mais que eu. Comece por um. Então tá. Nos conflitos humanos, o recalque, segundo Freud,
resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. Então Freud aqui, ele faz uma comparação, um paralelo, né, entre a ansiedade intensa e o medo, que na verdade muitas vezes se confunde-se, né? O medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz à atitude de inquietação e agressividade. Então muitas vezes as crianças, né, com aquele aspecto agressivo, inquieta, não é nada mais, nada menos do que isso aqui. O receio, o medo de perder os pais. Porque por não ter ainda essa maturidade, essa consciência do adulto, ela se sente assim totalmente desprotegida. Então é muito importante conversar com a criança, dando a ela aquela segurança, aquela certeza, para que ela sinta aquela verdade e não mentir, e não falar mentira, né? Porque nós, adultos, somos expert em falar mentira com criança. Ah, você fica só um pouquinho aqui, daqui a pouco o papai está voltando. É um pouquinho só. Não, vamos tomar injeção. Não, isso não vai doer nada, que isso não é homem, não. Vamos, né? Aquela dor desgraçada. Então nós temos, né? Fomos criados assim, a mentir para as crianças o que não é certo, o que não é correto. Porque a criança ainda está em formação. Ela está ainda dentro de um processo de modelação. E cabe a nós, adultos, dar a essa criança essa consistência que ela vai precisar. Mas aí, posso fazer uma pergunta? Sim, não dá. A ansiedade seria causa ou consequência? Olha, o que os médicos tratam na ansiedade? O psiquiatra. Quando o indivíduo está com ansiedade, o que o psiquiatra trata? Ele trata a causa ou trata o efeito? Ele trata A causa. o efeito. Né? Por que ele não trata a causa? Ele não sabe a causa em si. Oi? Ele conhece. Ele não sabe. Porque veja só, porque as causas tem várias. As causas é variável. Como nós já falamos, pode ser de vidas passadas, pode ser um trauma de criança, pode ser uma série de coisas que precisam ser trabalhadas, não só com medicamentos, mas principalmente com terapias. Porque os remédios alopáticos, muitas vezes, eles são necessários. A psicologia, no caso, trata mais a causa, né? Sim. Ela trabalha a causa. Ou deveria trabalhar a causa. Tá, mas vamos lá. Mas você fala com psicologia. Psicologia mesmo, de Acadêmica. conversar. A psicologia acadêmica. A terapia psicóloga. Tá, com psicólogo. Tá ok. Mas se essa ansiedade for fruto de uma vida passada, o psicólogo vai trabalhar isso? Vai tentar, né? Mas fala ficar só. Né? Vai ter dificuldade em tratar isso. Por isso que ela vem como complemento para preencher essas lacunas, que fica esse vazio. Não que a psicologia tradicional acadêmica ela não seja importante, é muito importante sim. Ela ajuda. Agora, ela não é tudo. Como também não é tudo, também os remédios alopáticos receitados pelos psiquiatras. Porque muitas vezes o nosso organismo está tão debilitado que nós não conseguimos mais produzir, né, dopamina, serotonina, noradrenalina, todos esses hormônios fundamentais e necessários ao nosso organismo. Então, por um tempo, nós temos que absorver os remédios farmacêuticos alopáticos para sobrepor e dar às nossas células, aos neurotransmissores, condições de atuar e desenvolver, para que a gente possa restabelecer o nosso equilíbrio emocional.
até que através das terapias a gente consiga aos poucos, deixando os medicamentos de lado, não por ordem do terapeuta, mas sim pelos próprios médicos. Assim que ele perceba que a pessoa está reagindo muito bem às terapias, e o ideal que associado aí se faça as terapias energéticas, né? Através da imposição das mãos, da energia, do reiki, do passe, e todas essas terapias, e mais a homeopatia e ainda a água fluidificada e mais oração aonde? Oração no lar. Então a gente vê que é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que vão dar a nós uma condição plena e maior para livrarmos, ou pelo menos, dar a nós um equilíbrio maior. Nós sabemos das dificuldades que nós temos em relação ao nosso equilíbrio. Nenhum de nós consegue permanecer em equilíbrio por todo o nosso tempo. Já que nós não conseguimos permanecer em equilíbrio, né? Porque o ideal seria, vamos tomar como exemplo, essa reta aqui. Mas, sim. Pode perguntar? Doutor, acabaram os seus manicômios. Sim. O que o senhor acha que foi assim Determinante? determinante? Perfeito, né? Tá. Veja só. Colocação. Em 1920, década de 1920, foi considerada a época mais sombria dos manicômios. 1920. Foi a época considerada mais sombria dos manicômios. Inácio Ferreira foi um grande psiquiatra, tem várias obras dele nesse sentido. Foi uma época que houve maior internação de médiums. E nós sabemos que a mediunidade não é doença. A sensibilidade não é doença. Né? Mas, pela ignorância da época, e ainda algumas vezes, mesmo na época atual, as pessoas confundem a mediunidade com doença. A exemplo do sonambulismo, também não é doença. Né? Quando você vai no médico, primeira vez, ele pergunta: você ouve vozes? Você vê coisas? Você nunca vai falar. Eu nunca fui lá. Vocês vão ver coisas. E aí eles vão falar que é o quê? Esquizofrênico, quando você está agora. Né? Exatamente. Então, veja só. Né? Aqui mesmo no Lar de Maria, nós já notamos muitos casos dessa natureza que era diagnosticada e considerada pela medicina exatamente como esquizofrenia. Né? E apesar que existe, nós sabemos que existe, mas nós temos que diferenciar isso. Não, eu ouvi falar. Sim. Falou, você está falando de psiquiatra, né? A pessoa falou que o médico, né, falou que ela é psicopata. Quem é psicopata? Minha mãe. Por causa da minha mãe, ela ali, ó. Falou que ela é psicopata. Psicopata. Mas veja só. Ela vê as coisas, vê tudo, cara. Vê cobra, vê bicha, vê tudo. Mas é verdade. Mas isso aí, Mas eu Mas isso aqui que é? confia, não. Isso é mediunidade. Isso aí sai no chão, o efeito do remédio. Psicopata fala. Isso sempre existiu na humanidade. Olha, na época da Grécia, tinha as pitonisas, que eram médiums e só desenvolviam o trabalho de mediunidade. No Egito, tinha
os sacerdotes que exerciam um trabalho, faziam um trabalho maravilhoso e só poderiam pertencer os iniciados. Então, a condição do médium sensitivo sempre existiu desde que o homem é homem. Acompanhou sempre a humanidade. A questão não está aí. É as pessoas terem dificuldade em entender isso como sendo uma faculdade da alma. Quantos não foram incinerados, jogados na fogueira? Né? Exatamente em função da sua mediunidade. Hoje não jogam na fogueira, mas discriminam muitas vezes. Né? Por quê? Pela incapacidade de entender a mediunidade, eles atribuem isso ao indivíduo, à pessoa, um desequilíbrio de natureza psíquica. Estado de ausência. Estado de ausência, nós tivemos vários casos interessantes de casos de ausência, onde a pessoa fazia tratamento médico, etc., com todos os medicamentos, e a ausência dela era em função do quê? Ela nasceu numa família onde ela não tinha uma afinidade muito grande com a família, com os pais, né? A não ser com o filho. Com o filho ela tinha. Mas com o irmão, com o pai, com a mãe, ela não tinha afinidade. E era médium. Então, quando, por qualquer situação que nós começamos a falar, não concluímos a questão do equilíbrio, ela entrava em desequilíbrio, automaticamente ela entrava no estado de transe e ia para Caxambu, aonde em 1870 e poucos, ela viveu lá com alguns irmãos, com o pai, e tinha uma afinidade muito grande com essa família. Então era uma fuga que ela tinha. Através da terapia, ela foi conscientizada de que o passado ficou e ela teria que trabalhar agora o presente, para que essas ausências, né, pudessem ter um certo controle, para que ela pudesse administrar melhor a existência dela. E isso a gente não vai encontrar muitas vezes com um psicólogo, com um psiquiatra, porque tem receio dessas questões e não trata disso de uma forma natural, como deveria ser. Eu assisti um ano passado uma palestra no seminário Frederico Leão, é um médico, psiquiatra, tem livros, tem vários estudos, óbvios em São Paulo, e de coragem acima de tudo. Esse indivíduo, esse médico, ele saiu de uma reunião mediúnica, onde houve uma manifestação de um paciente dele, que se encontrava em coma no CTI daquele hospital, e esse indivíduo em coma não estava desencarnado, estava em coma. Se apresentou na mesa mediúnica, manifestou, conversou com ele, dialogaram, e esse indivíduo falou que queria morrer de qualquer jeito, que já tinha desistido dessa existência e não queria mais, e não queria tomar medicamento, não queria tomar mais nada. Por isso ele foi levado, já no estado grave, para o UTI, para ali ele ser medicado. E naquela conversa ele conseguiu convencê-lo de fazer o tratamento e continuar vivendo. Ele se convenceu. Feito isso, terminou a reunião mediúnica. Ele foi para o hospital, chegou no TI, chamou a enfermeira, viu como é que estava, disse: olha, pode tirar, leva tudo, pode levar para o quarto. Nós já conversamos. E já acertamos, ele já autorizou, que a partir de agora ele não vai mais buscar
a morte, e sim a vida. Levou para o quarto. A partir dali, ele começou a ter todo o tratamento e se recuperou totalmente. Evidentemente, em função de uma situação dessa, né, abriu-se um inquérito, o conselho contra esse médico, e ele, né, dentro da sua tranquilidade, serenidade, ele conseguiu colocar toda aquela questão, inclusive de forma científica, porque hoje nós temos CID. CID, como nós sabemos, é o Código Internacional de Doença. O CID F10433 é o quê? É exatamente a obsessão. Ele, evidentemente, saiu, conseguiu resolver todas as questões. O mais importante de tudo isso, a coragem que ele teve como médico renomado. Tomar uma posição dessa, confiando plenamente no seu trabalho, na sua mediunidade, e conseguiu curar. Então é isso que nos falta muitas vezes. Essa coragem. Coragem para enfrentarmos os problemas. A despeito da religião, não estamos aqui para criticar religião nenhuma, que jamais, nenhum do lar vai fazer isso. Mas apenas para dizer da nossa necessidade de enfrentarmos com coragem aquilo que nos compete enquanto espírita que somos. Da comunicabilidade, né, das manifestações, do sonambulismo, né, dos desdobramentos, enfim, todos aqueles fenômenos ligados à alma, que, pela nossa ignorância, nós não conseguimos fazer um link para que a gente possa estabelecer uma saúde mais equilibrada para o nosso corpo físico. Então, quando nós trabalhamos as questões de natureza psíquica, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui com a ansiedade, o que nós estamos buscando é exatamente clarear e dar a nós esse entendimento de que todos esses fenômenos, né, podem e devem ser trabalhados na sua origem. Nós temos causa e efeito. Não adianta só trabalhar no efeito, nós temos que trabalhar na causa. O efeito é importante, sim, mas a causa é fundamental. Freud, infelizmente, com todo o trabalho que ele deixou para nós, que é um trabalho maravilhoso, Freud, ele trabalhou só os efeitos, não trabalhou a causa. Sabia que poderia trabalhar a causa e não trabalhou a causa. E ficou só nos efeitos. Diferentemente de Carl Jung, que passou a trabalhar, por isso a divergência entre os dois. Carl Jung passou a trabalhar mais a questão de natureza espiritual, que é o correto. O que quer dizer psicologia? Não é o estudo da alma? Ora, se é o estudo da alma, é para estudar com toda a intensidade. Estudar suas faculdades. Estudar o porquê que ela reage assim, de uma forma ou de outra. Porque nessas reações que traz para nós todas as consequências. E quando a gente não se predispõe a estudar a alma, nós ficamos muitas vezes numa situação de total insegurança, de intranquilidade. Porque não sabemos como dominar situações de medo, de estresse, uma síndrome de pânico, né? Olha, o indivíduo com a síndrome de pânico é um indivíduo totalmente falido para si mesmo. Ele tem uma total insegurança de si mesmo. O indivíduo com depressão, ele pode fazer coisas absurdas. Porque ele quer? Não. Porque o estado que ele se encontra faz com que ele tenha atitudes dessa natureza. E tudo isso que nós estamos falando está na onde? Não. Tudo isso está na alma. Mas isso tudo deriva da ansiedade.
Tudo começa pela ansiedade. Começa pela ansiedade. Então, se a gente começa a trabalhar a ansiedade desde o nascedouro, desde o início, né, a gente vai construindo mecanismos para que a gente possa superar todas essas mazelas, né?